Muito bem. Todos encontraram? Apocalipse, capítulo 3, verso 3, capítulo 3, versículo 14 até o 22. Então vamos lá. E o anjo da igreja de Laodiceia escreve, e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabe que és um desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, te damos graças. Senhor Jesus, glorificamos a Ti, Senhor, Pai, teu povo que está aqui diante de Ti. Pai, para ouvir a Tua palavra, para conhecer mais de Ti, Pai. Para que o Senhor se revele a cada um, Pai, encontre a cada um, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, encontra, Pai, cada um que está aqui nessa noite. Que seja a noite, Pai, de encontros e reencontros, Pai, do Teu povo contigo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, nesse momento da revelação de Jesus Cristo a João, na ilha de Patmos, Jesus Cristo ordena João que escreva para a igreja de Laodiceia. Então nós estudamos aqui na sala de adultos, né, na escola bíblica, Apocalipse, deve ter aí 1 ano e meio, seus 1 ano e meio, 2 anos. Nós damos Apocalipse e nós aprendemos sobre a igreja de Laodiceia, que era aquela igreja que era muito bem estruturada financeiramente, que era muito bem localizada, a cidade de Laodiceia, um ponto ali de comércio, era uma cidade rica, mas que era uma igreja que estava morna, era uma igreja que não avançava, era um povo que não tinha avanço. Era um povo em que não havia nenhum tipo de conhecimento, era realmente uma cidade, uma igreja que não havia avanço na obra, não havia um desenvolvimento realmente, um crescimento da obra do Senhor naquela cidade, porque eles estavam confortáveis demais. Essa palavra conforto hoje é utilizada demais, né, no meio empresarial aí. Ah, tem que sair da zona de conforto, todo mundo escuta isso, né? Ah, tem que sair da zona de conforto, precisa sair da zona de conforto, precisa realmente sair desse conforto para poder avançar. E na obra de Deus não é diferente. Nós gostamos de ter um conforto, inclusive nós trabalhamos a vida toda pensando que nós vamos construir algum tipo de conforto aqui. Sobretudo do ponto de vista financeiro, né, estrutural da nossa família, de imóveis, de veículos, de bens, né, de riquezas, né, enfim. Nós ficamos aí toda a vida da gente correndo atrás disso de forma desenfreada, achando que isso vai nos trazer o conforto que nós buscamos. Então nós permanecemos por muitos anos, por muito tempo, fazendo isso. Nós ficamos por muito tempo correndo o tempo todo atrás disso, e isso é o que o mundo nos ensinou, que é o que o mundo nos ensina desde quando nós somos pequenos. Que nós precisamos estudar, e precisamos de fato, nós precisamos trabalhar, e de fato precisamos, senão a gente morre, né? Sem os recursos, sem o sustento, e graças a Deus por cada um de nós termos o sustento de onde tirar. Só que no ponto de vista de igreja, de obras, né, de Jesus Cristo, esse conforto não é prazeroso, porque nós
nós confundimos o conforto que nós queremos aqui na terra com a falta de avanço, de proatividade no que diz respeito à obra do Senhor. Nós ficamos parados, esperando uma determinação de líder, de pastor, ou esperando que numa noite Jesus Cristo venha através do Espírito Santo falar com a gente, ou esperando que depois que eu organizar minha vida, depois que eu casar, depois que eu tiver minha casa, depois que eu tiver meu carro, eu vou começar a servir, vou começar a ser grato por Jesus Cristo ter me encontrado. Nós falamos hoje isso, eu e o Onan falamos hoje isso dos adolescentes na aula. Nós estamos dando o livro de Mateus, nós estamos hoje no capítulo 8, e vimos o momento em que Jesus Cristo cura a sogra de Pedro, que estava ali enferma, com febre alta, e Jesus Cristo a tocou e ali ela foi curada. E explicando isso para os adolescentes, nós falamos a eles que atrás de cada cura, atrás de cada bênção de Jesus, existe um recado por trás disso. Não é só a cura pela cura, não é só a cura para mostrar que ele é poderoso. É também. Mas há um recado por trás. Porque quando a sogra de Pedro é curada, ela se levanta e começa a servir. O texto diz isso. O texto diz que ela é curada e, na sequência, já levanta e começa a servir. Então, por trás de cada cura de Jesus, por trás de cada bênção que ele transmitia ao povo, havia um recado muito forte sobre servidão, sobre gratidão e sobre, principalmente, o poder salvador que ele tem. E nós estamos confortáveis demais para talvez entender isso. Estamos tranquilos demais para compreender que exige uma renúncia. O reino exige renúncia nessa terra. A gente não consegue estar confortáveis aqui e servindo tranquilamente na casa. É muito difícil. A gente precisa realmente renunciar para verdadeiramente servir a Deus, né? A igreja de Laodiceia, nós falamos sobre a sua mornidão, se é que existe essa palavra, espiritual. Uma igreja que estava nem fria nem quente. E aí, é natural. E aí, Jesus diz que iria vomitá-la pela boca. Tamanho nojo, tamanho asco, sentia por aqueles membros, por aquela igreja, por aquele povo, que não estava agregando absolutamente nada ao reino. Muitos de nós nos vangloriamos, e durante muito tempo eu estava nessa caçapa, nós nos vangloriamos de bater o ponto na igreja, estarmos aqui. Não, eu vou no culto toda quarta e domingo, né? Eu vou na ceia, eu entrego o dia, está tudo certo. Como se a igreja, como se a obra fosse uma sequência de rituais que, ao cumpri-los, eu garanto uma vaga lá no céu. Como se fosse uma meritocracia. Então eu venho toda quarta, todo domingo, participo da oração terça, venho na escola bíblica, meu filho vem comigo, e aí eu bato o ponto aqui, tomo a ceia, e tá tudo certo, entrego o dia 5, e aí eu tô salvo. Talvez essa visão seja a principal entre nós, cristãos, protestantes, evangélicos, de outras denominações. Nós não temos mérito na nossa salvação. Isso é ensinado aqui. Todos os cultos, todos os sermões, na escola bíblica. Nós aprendemos aqui, e é verdade, que a salvação é concedida por Jesus Cristo na cruz. Nós não fizemos nada para merecê-la. Nós não temos direito, né? Nós não temos essa moral, entre aspas, para ficar se eu escolho se eu sou salvo ou não. Se você é salvo, o Espírito Santo fala com você, você é encontrado por Jesus Cristo e a partir daí sua vida é transformada. Gradativamente, devagar ou na velocidade que for, mas há um avanço. Que seja lento, mas há um avanço. E é isso que Jesus Cristo quer nos falar nessa noite. Não podemos ficar parados, chorando, reclamando ou lamentando por isso ou por aquilo. Nós precisamos avançar, precisamos andar. A obra exige isso de nós. Nós não podemos ficar lamentando isso, né? Lamentando aquilo, como se
nossa vida fosse acabar por qualquer outra coisa. Não vai acabar, a vida vai seguir, amanhã é outro dia, o sol vai nascer, depois vai se pôr e por aí vai. Até que Jesus Cristo venha. Até que ele venha, ou até que ele nos leve primeiro. Jesus Cristo, no verso 17, através de João, diz assim: dizes, sou rico, de nada tenho falta, mas não sabe que és miserável, pobre, cego e nu. Ele está falando isso para talvez a igreja mais rica das 7 igrejas às quais ele ordenou que João escrevesse cartas. Ele mostra para esse povo que eles não têm absolutamente nada do que ficar se engrandecendo. Que eles não têm nada. Nada que agrade a Jesus. Não tem nada ali neles que está agradando Jesus Cristo. E a pergunta para nós nessa noite é essa: nossos comportamentos, o que nós estamos fazendo, está agradando Jesus Cristo? O que nós estamos vivendo, nossa vida, nosso dia a dia, lá na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, onde quer que seja. Seus comportamentos agradam a Jesus? O que você está fazendo é de acordo com aquilo que Ele quer para a sua vida? Ou é você que tem as rédeas da sua vida e você faz o que você quiser? Porque se for assim, na segunda opção, há um preço muito grande a ser pago. Que a gente paga tudo aqui, a gente planta aqui, a gente colhe aqui. E é isso que Jesus falou para a igreja de Laodiceia, é o que ele fala para nós. Nós não temos não podemos ter essa arrogância de achar que nós somos completos demais porque nós cumprimos todos os rituais aqui. Os rituais pertencem a uma igreja. É natural que hajam rituais. Hoje nós tivemos um aqui, a ceia. É natural. E é ordenança, nós temos que fazer. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu acreditar que pelo fato de eu estar tomando e fazendo tudo certinho, está tudo certo, eu não preciso fazer mais nada. Aí que está a diferença. O fato de eu vir tomar ceia não quer dizer que eu sou salvo, que eu estou andando corretamente nos caminhos do Senhor. É muito além disso, é muito mais que isso. Quantos de nós temos chamados, quantos de nós temos dons e nós sequer colocamos esses dons, esse chamado aqui na obra, na casa do Senhor? É disso que ele está dizendo. Era um povo que só cumpria rituais o tempo todo. Entravam, saíam, entravam de um jeito, saíam pior ou igual à forma que entraram. Se nessa noite, ou se em cultos anteriores, você entrou de um jeito e saiu igual ou pior, cuidado, irmão. Talvez você esteja nessa caçapa. Aquelas pessoas que não são nem quentes nem frios. Estão mornos diante de Deus. Então nós temos que refletir muito sobre isso. E esse conforto espiritual é muito perigoso. Porque é um momento, um conforto. Esse conforto ele nos afasta da intimidade com Jesus Cristo. Porque quando nós estamos confortáveis demais, nós paramos de conversar com Jesus porque nós entendemos que está tudo certo. Nós entendemos que não precisamos falar com Jesus. Nós entendemos que nós não precisamos fazer oração. Nós entendemos que nós não precisamos fazer leitura bíblica. Ou nós deixamos essa vida, esse embaraço, esses nossos problemas tomarem conta de nós de tal forma que a gente não consegue parar para ler a Bíblia porque toma tempo. Mas eu consigo ficar horas no Instagram. Mas eu consigo ficar horas em outras redes sociais. Eu consigo ficar horas fazendo qualquer outra coisa que não edifique em nada a minha vida. Mas eu não consigo ler a Bíblia por 15 minutos, por 30 minutos que seja. Irmãos, além de nos afastar da intimidade com Deus, esse conforto ele bloqueia a nossa obediência. Porque nós passamos a acreditar que nós sabemos de tudo. Quantas vezes nós desrespeitamos, quantas vezes nós deixamos de falar de Jesus para as pessoas, quantas vezes nós, às vezes em conversas, a gente vê uma pessoa claramente blasfemar o nome de Jesus Cristo
e nós não falamos absolutamente nada, porque é muito mais confortável ficar calado. É muito melhor eu não... Claro, gente, não estou falando de caçar briga na rua, né? Claro, não estou falando para caçar briga na rua. Mas estou falando que tem pessoas na frente da gente que falam atrocidades do nosso Senhor. E nós sequer saímos de perto, ficamos lá, ouvindo aquilo lá calados. Como se, depois Deus pega ele. E pega mesmo, claro. Mas se é nosso Senhor, se é aquele que nos salvou, nós temos que falar dele. Nós temos que pregar, porque é ordenança também de Jesus Cristo falar dele. É ordenança. E esse conforto também ele facilita. E ele abre portas para o pecado. Ele abre portas para o engano. No livro de 1 João, capítulo 2, salvo engano, tem um momento lá, salvo engano, no versículo 15, que diz que aquelas pessoas que amam o mundo e não amam a Jesus Cristo, tá ali. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quando nós estamos confortáveis demais espiritualmente falando, não buscando a Jesus, não conhecendo mais Jesus, nós começamos a amar as coisas desse mundo. Porque abre espaço na nossa vida para que outras coisas entrem. E, via de regra, é o mundo e as coisas que nele há. E aí nós começamos a amar o mundo. E Jesus Cristo é muito claro quando ele diz que é impossível servir a dois senhores. E aí quando você começa a amar as coisas desse mundo, Jesus Cristo fica como secundário, como um rabicho, como um apêndice, como uma parte 2, como um plano B. Irmãos, essa noite, entenda, compreenda, servir a Jesus Cristo é não amar o que há nesse mundo ou deixar de amar o que há nesse mundo. Porque tudo que há nesse mundo não agrada o nome do Senhor Jesus Cristo. Não agrada. E aí Jesus Cristo fala no verso 18 sobre ouro refinado, roupas brancas e colírio para os olhos. Quer dizer, está dizendo sobre fé. Está falando sobre a fé purificada. Para que nós consigamos enxergar a Ele. O verso 18 é sobre isso. É Jesus falando. Comprar ouro provado no fogo para te enriquecer e roupas brancas para que te vistas. Porque diante de Jesus Cristo aquele povo estava nu. Estava numa tragédia enorme. E precisava se purificar e se encontrar com Jesus Cristo. Esse povo de Laodiceia precisava de um encontro verdadeiro com Jesus, talvez como nós estamos precisando. Talvez como nós estamos necessitando de um encontro com Jesus. E é isso que Jesus quis dizer no verso 18. Ter uma visão clara, ter uma visão espiritual clara. Enxergar com os olhos da fé, acreditando que Jesus Cristo verdadeiramente nos salvou. E diante das dificuldades, quando nós temos essa fé clara, nós nos mantemos de pé, mesmo quando aquilo que nós queremos não acontece. Porque nós somos gratos a Deus, porque Ele sabe todas as coisas, e Ele faz de acordo com a vontade dEle, quer nós queiramos ou não. Então, quando nós temos essa fé clara, nós entendemos que, por mais que o que nos sobrevém nós não concordamos, mas nós entendemos que é melhor. Nós entendemos que é a vontade de Deus soberana. E sempre que acontece algo que nós não queremos, nós entendemos o nosso tamanho diante de Deus. Sempre. E para sair desse conforto, nós vamos reconhecer nossa frieza, nossa mornidão. Nós precisamos retomar a paixão por Deus, precisamos amá-lo. Na verdade, eu nem gosto do termo retomar, né? Parece que, para mim, você ama a Deus uma vez. Você o ama, você o ama. Retomar dá a impressão que não ama mais, né? Então, se aquela pessoa, o Senhor que te salvou, se você deixa de amá-lo, você talvez nem acreditasse mesmo que Ele te salvou. Então, quando você deixa esse conforto, você começa a amar Jesus de verdade. E para aceitar, para amar a Deus, você precisa aceitar a disciplina que Ele dá. E aí talvez seja um dos pontos mais difíceis da vida cristã, que é
o ser humano entender que está errado e que precisa mudar. Renunciar a si próprio, tomar a sua cruz e seguir. E é Jesus Cristo falando para nós que nós precisamos, urgente, tomar nossa cruz e seguir. Ação imediata, prática, rápida. Né? Rever, reavaliar o que nós estamos fazendo. Né? Estamos orando, estamos lendo a Bíblia, estamos estudando, estamos conhecendo o nosso Senhor. Nós conhecemos Ele de fato. Se você não conhece o seu Senhor, a quem você diz que é seu Senhor, comece a conhecê-lo, leia a Bíblia, faça oração, para que você possa, como diz a música infantil, se quiser crescer. Tão básico quanto uma música infantil que nossas crianças aqui escutam desde sempre, mas tão difícil, né? Tão difícil ler a Bíblia, tão difícil fazer oração. Fica muito mais difícil quando nós estamos confortáveis, achando que está tudo certo. O pau está quebrando, nós estamos achando que está tudo certo. Ações daqueles que entendem, daqueles que conhecem, que realmente saem dessa situação de conforto, é a servidão. Servir na obra, servir no evangelho. Falamos também isso dos adolescentes hoje. Não adianta nada eu cantar bonito, não adianta nada eu tocar bonito aqui. Se eu só quero tocar domingo, se eu não pratico na minha casa, se eu não quero, ou se eu penso que porque tem alguém me perseguindo, eu peço para sair. Nós não estamos aqui, irmãos, para, de alguma forma, dar algum tipo de show aqui, não é nosso objetivo aqui, nunca pensamos nisso. Nós queremos, e eu falo isso quanto integrando do Ministério Louvor, falo por mim, claro, nós queremos que a palavra do Senhor Jesus Cristo alcance aos irmãos que estão aqui no banco através das canções, né? Por isso as escolhas das músicas, né? Com zelo, com cuidado, com letras que vão edificar a vida dos irmãos. E é esse o espírito de quem tem que subir aqui, de edificar a vida dos irmãos, de trazer a palavra do Senhor em forma de música. Não de aparecer, de sair em vídeo, de... Não é isso. Não foi para isso que nós estamos aqui. Não é para isso que nós estamos aqui. Então, participar verdadeiramente da obra é um sinal de que nós estamos em busca de algo maior do que ficar só num conforto, do que ficar só numa zona mesmo de conforto espiritual, onde nós estamos bem, achando que estamos bem. E aí no final do texto, Jesus diz, no verso 20, na verdade 19, eu repreendo e castigo a todos quantos amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Irmãos, você está passando por uma dificuldade na sua vida, está passando por uma crise na sua vida, é Deus te disciplinando, te colocando de joelhos diante dele, numa situação que você às vezes nem tem controle, mas ele está te mostrando que ele é soberano na sua vida e que talvez você está numa situação dessa que eu estou trazendo aqui de conforto demais. Está tudo bem demais. E é Jesus te mostrando, olha, o caminho é esse, já que você não vai no amor, né, nós vamos te disciplinar. Jesus faz isso, para que nós possamos entender o nosso tamanho diante, para que nós entendamos o nosso tamanho diante dele. Nós somos muito pequenos diante de Deus, somos nada, perto de Jesus Cristo. E é isso que ele fala no verso 19. Sejamos todos zelosos e arrependamos imediatamente. Arrependimento foi o primeiro tema que Jesus falou ao povo no início do ministério. Falou sobre arrependimento, logo quando foi batizado, João Batista. O primeiro recado de Jesus à humanidade foi sobre arrependimento. Nós precisamos reavaliar, irmãos, rever o que nós estamos fazendo e nos arrependermos verdadeiramente. No verso 20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Aleluia. Jesus Cristo não é outra coisa que nós, lendo esse texto, a gente às vezes se confunde de achar que Jesus Cristo precisa de nós. Jesus Cristo não precisa de nós. E ele não morreu por nós
para que a gente troque de carro todo ano. Ele não morreu por você para você comprar um imóvel. Ele não morreu por você para você andar com roupa de marca. Ele não morreu por você para você ter o melhor emprego de Goianésia. Ele morreu por você porque ele te ama. E ele quer te ver com ele no céu. Porque nós não temos condições de ir para lá por força própria, porque nós somos todos pecadores. E ele está na nossa porta, querendo. Mas ele não vai se humilhar para nós, irmão. Já sofreu demais, já pagou um preço alto demais. Ele não vai ficar rastejando por um pouquinho da nossa atenção, por um pouquinho do nosso juízo, por um pouquinho do nosso tempo. Não vai. Ele quer 100% do nosso coração. 99 ele já não aceita, ele quer 100. E isso é o mais difícil para o homem. Porque tem as coisas desse mundo, nós falamos agora há pouco. E aí o final do texto, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Jesus dizendo para nós que ele venceu, que ele cumpriu o que Deus queria para a vida dele. É disso que se trata. Jesus Cristo cumpriu o plano de Deus para a vida dele. Mesmo em momentos que ele titubeou ali, que ele me afasta de mim esse cálice, mas ele foi firme até o final. E é isso que ele quer de nós, firmeza. Firmeza na obra, firmeza no que nós estamos fazendo. Sem indas e vindas, firmeza, constância. É disso que se trata, irmãos. E para encerrar, Jesus fala sobre aqueles que têm ouvidos, que ouçam o que o Espírito diz à igreja. E eu repito isso. Aqueles que ouvem, que têm ouvidos, que ouçam a palavra do Senhor para a nossa vida. Aqueles que têm ouvidos, compreendam que a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela é forte, ela incomoda, ela machuca, ela vai lá no nosso íntimo, ela penetra, perfura. Isso aqui foi até, essa questão da palavra do Senhor foi até tema, né, do trimestre passado. A palavra é firme, forte, como uma espada de dois gumes para discernir, para separar juntas e medulas. Então é isso. A palavra do Senhor Jesus Cristo é muito firme. E não tem... A gente pode até tentar compreender ou interpretar ela da forma que nós queremos para ficar confortável para nós. Mas a verdade é uma só. A palavra do Senhor é firme. E quanto mais nós estamos desviados de Jesus Cristo, mais ela nos incomoda. Mais nós tentamos manipular ela para ficar do jeito que a gente quer. E nós sabemos, no nosso interior, no nosso íntimo, quando nós estamos manipulando um versículo bíblico, um trecho bíblico, para ficar de acordo com o que eu quero, irmãos. Então que nessa noite nós possamos entender, nós possamos compreender que estar confortável demais não é bom sinal. Laodiceia estava extremamente confortável. A cidade era muito boa, a igreja era muito boa. Imagino como eram as reuniões, tudo muito certo, tudo muito ok. Mas Jesus Cristo talvez não estivesse por lá. Mas ele estava vendo. E ele amava aquela igreja. Por isso ele pediu a João que escrevesse. Ordenou, né? A João que escrevesse. Porque ele amava aquele povo. Ele queria ver o conserto daquele povo. Como ele quer ver o nosso aqui também. Então que nós possamos compreender isso, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pai, te damos graças, Senhor Jesus. Pai, glorificamos a Ti. Senhor Jesus, Pai, que nós possamos compreender a Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa nos resgatar, Pai. Que o Senhor possa nos tirar. Pai, mover, Pai. Que o Senhor possa mover nessa noite o Teu povo, Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa falar a cada um através do Teu Espírito Santo, Senhor. Que o Senhor possa trazer a cada um, Jesus, a compreensão do que é o Teu amor, Pai. A cada um de nós, Senhor Jesus. Abençoa-nos nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito bem. Deus abençoe cada um. Deus abençoe a semana de cada um. Que nós possamos estar na presença dEle. Coração silenciosa. Estamos encerrados. Quarta-feira, às 7h30 tem culto. Então, coração silenciosa, estamos encerrados. Que Deus abençoe.